Olá a todos, bem-vindos ao 24 horas. Estamos no fim de semana das bruxas e esta semana foi agitadíssima na casa. Há muito a acontecer, os concorrentes parece que o espírito entrou mesmo neles e foram possuídos, muitas discussões, muitos ataques, como já começámos a ver na quarta-feira, o ataque que o Rui fez à Joana. Há muito a acontecer na casa e vai acontecer muita coisa também neste 24 horas, mas antes disso, vamos a destaques. É incontornável, as polémicas com Pedro não param e ontem a discussão foi com Karina. André bem tenta andar esclarecido com Zena, mas tenta e não consegue. A Noite das Bruxas invadiu a Ericeira e a festa ganhou ainda mais vida com a notícia da prova superada. Ora, já vimos que o Rui atacou a Joana de forma tão bruta que até teve uma sanção do próprio Big Brother. Ele ameaçou desistir caso não fosse um dos salvos no programa especial com Teresa Guilherme de quarta-feira. Já sabemos que ele não foi salvo e também não desistiu. Mas agora há aqui uma coisa que temos que abordar e eu até vou ler, porque há aqui uma introdução gira e como não há teleponto hoje, eu vou ler daqui, não se preocupem. O cansaço e irritação dos concorrentes em relação a Pedro não para de crescer. Na novela da vida real, ele é o verdadeiro protagonista e tem deixado os colegas revoltados. E vamos falar aqui do Pedro e tentar perceber, não sei de que forma, não é? Mas se o Pedro é mal compreendido ou é apenas um vilão. E porquê é que eu digo isto? Porque o Pedro esta semana, tirando ali o espetáculo e o show-off do Rui Pedro logo no início, as grandes discussões desta semana têm sido com o Pedro. E não é só por parte da Karina que isto tem acontecido, não. A Jéssica F, portanto, pronto, eu vou tratá-la por Jéssica, eu sempre tratei, neste momento já não há mais nenhuma na casa, portanto a Jéssica discutiu com o Pedro, porque o Pedro tem uma característica engraçada. As pessoas começam a falar com ele, o Pedro ouve, dá-lhe ali 2 ou 3 respostas, mas chega-se um certo momento e diz: eu não quero falar mais contigo, acabou a conversa, vamos ficar por aqui, não dá para conversar contigo. Deixando as pessoas assim um bocadinho à toa com tudo aquilo que está a acontecer. E foi isso que aconteceu com a Jéssica, e a Jéssica depois acaba por fazer uma analogia e compará-lo com o Chapeleiro Louco do filme Alice no País das Maravilhas. Mas também Sofia tentou conversar com Pedro e ele utilizou a mesma estratégia e pronto. E obviamente que tivemos uma discussão do Pedro com a Karina, que sai com a Karina a dizer o seguinte: ele quer que eu lhe bata mesmo. Será esta a estratégia do Pedro? Eu, na sexta-feira, tive uma tertúlia em direto no Facebook, onde debatíamos este mesmo tema. E uma das minhas comentadoras dizia-me: isto é uma estratégia do Pedro, que é levar todos ao limite e ver qual é que é a corda que rebenta primeiro. A que rebenta primeiro, esse concorrente comete uma loucura, por exemplo, uma agressão, e o Pedro ganha, entre aspas. Mas que isto é um jogo perigoso, porque cá fora nós conseguimos compreender e tentar perceber aquilo que o Pedro está a fazer, mas dentro da casa os colegas não têm essa mesma percepção, o que pode correr mal e tem vindo a correr com estes constantes ataques que depois fazem todos ao Pedro, porque já vimos a casa atacar toda em conjunto uma Joana, já vimos a casa atacar toda em conjunto uma Andreia e agora vemos uma casa a atacar toda o Pedro. Só que o Pedro tem aqui uma característica engraçada, que pode não ter graça nenhuma, mas é que o Pedro não percebe que realmente há um complô, digamos, contra ele. Está tudo massivamente a mover-se contra ele e contra algumas atitudes que ele tem. E ele diz: eu vou ter ali com a minha amiga, eu tenho aqui a minha amiga, eu vou conversar com... O Pedro não consegue compreender que não tem ali ninguém a que se possa chamar amigo, sendo que as amizades em reality shows são muito específicas, mas neste caso em concreto o Pedro não tem mesmo ali ninguém que ele possa chamar de amigo. E para não, porque não meter ali uma farpazinha, que não era bem farpa. Eu acho que falei nisto no programa de quarta-feira, mas se não falei, falo agora. Durante um monólogo do Rui, o Pedro quis intervir para defender a Joana e o Michel. O Michel não compreendeu e
começou a disparatar para o Pedro, mandou-lhe para o trabalho, como o próprio referiu, e pronto. E durante a sanção do Rui, o Pedro diz que o Michel também deveria ser sancionado pelas palavras que disse. O que, obviamente, gerou uma picardia na casa. O Michel disse que se ele se sentiu então intimidado com aquilo que ele disse, vai se sentir ainda mais quando ele o ameaçar de verdade. E pessoas neste caso, Pedro, vamos ter calma, porque eu sou do tempo em que nos reality shows, sou do tempo de ver, não que eu tenha participado em algum, de ver que nos reality shows valia tudo, menos agredir, e eu vi muita coisa. Portanto, vamos moderar aqui. Eu sei que o que eu vi foi num formato diferente, na Casa dos Segredos, mas as regras que regem estes programas são quase sempre as mesmas. Eu percebo que agora queiram tentar implementar umas coisas diferentes no Big Brother, mas vamos lá ter calma com as sanções, com os castigos, quando há coisas que justificam sim, agora dar castigos só porque sim, não. E como o nosso programa foi na quarta-feira, eu não sou do futuro e isto, como sabe, é gravado. Por acaso hoje está a ser mesmo gravado no domingo, portanto hoje está certo. Mas o programa de quarta-feira foi gravado na terça à noite. Não sabíamos quem é que eram ainda os salvos da semana. Haviam 7 nomeados e Teresa Guilherme ligou à casa para salvar 2 deles, os menos votados pelo público. E os contemplados foram o Renato, com 1% da votação, e a Jéssica, com 5% dos votos. Portanto, o casal... fico desse lado que eu vou-lhe revelar uma coisinha sobre se isto é um casal, se isto não é um casal, mas pronto. Portanto, o casal ficou a salvo, continuando nas mãos dos portugueses, a Andreia, a Karina, o Rui, a Sofia e o Pedro. Ora agora, os concorrentes foram chamados à sala, isto na quinta-feira, se não estou em erro, na quinta-feira foram chamados à sala, e foram confrontados com a falta de limpeza e higiene da casa. Viram ali coisinhas que eles deixam... coisonas que eles deixam desarrumadas por limpar e fora do lugar, e foram confrontados com essas imagens. Mas eu também queria deixar aqui uma mensagem, e não sei se alguém concorda comigo. A produção provavelmente nunca irá ver isto, mas se vir, antes de chamarem a atenção aos concorrentes, troquem uma carpete da sala, por favor. É porque a carpete era da cor da camisola que eu tenho vestida hoje. Branca. Neste momento está cinzenta, está quase da cor deste comando. Não falta muito para chegar a este tom. Não sei quem foi a alma caridosa que se lembrou, o designer, de colocar uma carpete branca, sendo que também os concorrentes podem pegar na carpete e lavá-la na rua à mão. Mas pronto, como é inverno, depois demora muito tempo a secar, ou trocam a carpete por uma cor, ou trocam a carpete por outra cor, ou levam-na para lavar. Porque aquilo não podemos chamar a atenção dos concorrentes quando a própria produção também não faz nada em relação à carpete. Não sei se eles podem ser responsáveis por isso ou não, mas bom senso em que aquela carpete está cinzenta e encardida era um ponto positivo. Depois de terem vistas as imagens da desorganização da casa, os concorrentes foram chamados um a um à sala das decisões e tinham que escolher quais os 2 concorrentes mais desarrumados. E as escolhas de todos, depois feitas as contas, foram a Jéssica e o Pedro os eleitos. No confessionário estava a Joana, onde a pergunta colocada pelo Big Brother foi a mesma: quem são os mais desarrumados da casa? E a líder escolheu o Rui e a Jéssica. A última era a sala das decisões. Foi a Jéssica que pegou na caixinha que lá estava e levou para a sala. No confessionário, a Joana pegou na caixa que lá estava e levou também para a sala. Portanto, dentro da caixa que estava no confessionário, tinha a seguinte frase: prevalece as escolhas da líder. E dentro da caixa que a Jéssica trouxe da sala das decisões, estava escrito: responsáveis pelas tarefas domésticas até segunda-feira. Ora, as escolhas que a líder fez no confessionário ficarão responsáveis por todas as tarefas domésticas da casa até amanhã. E, portanto, o Rui e a Jéssica são os responsáveis por estas tarefas. Obviamente que o Rui começou a dizer que era injusto, que não merecia esta escolha, e ele disse uma coisa: eu não sou desarrumado, eu só não arrumo.
Ok, ele pode não ser desarrumado com as coisas dele, mas se vivemos numa casa, temos que também ter em atenção as coisas dos outros. Não fazer pelos outros, porque depois podem-se acomodar, mas eu vejo este copo fora do sítio. Eu pego no copo, levo para a cozinha e digo, olha, da próxima vez que deixares o copo ali, tenta levar. O Rui isso não faz, não esfrega, não lava, não pronto. Portanto, para mim, acaba por ser um bocadinho a mesma coisa. Eu não sou desarrumado, mas não arrumo. 2 pés e 2 medidas. Pronto, o Rui obviamente que ficou chateado com esta sanção, mas teve que a fazer. E vamos agora falar de casais, não é? Neste momento só temos 2 casais dentro da casa. Eu tenho que ver como se eu não soubesse, não é? Isto às vezes passa-me aqui uma branca na cabeça. Temos a Jéssica e o Renato, e o André e a Zena. Vamos começar pelo André e a Zena. O André fez uma proposta indecente, talvez, à Zena, e que a Zena recusou. A proposta era, ele queria ser só amigo dela, mas continuar com os divertimentos que têm noturnos. Algo que a Zena negou, algo que a Zena não quis. E o André disse então que cada um ia para o seu lado. Isto à noite. No dia seguinte tiveram uma longa conversa na casa de banho, onde o André dizia que ela era demasiado nova, que queria uma pessoa cá fora para construir futuro, para casar, para ter filhos, e que estava com algumas dúvidas que pudesse ser a Zena devido à sua idade. O que acontece é que a Zena depois diz-lhe que, quando também está numa relação, é nisso que pensa, não está só por estar, e que o André não a conhece para poder fazer essas insinuações. Ao que tudo indica, esta conversa que o André teve com a Zena foi uma forma de testá-la no sentido em que deixa-me cá ver quais é que são os reais sentimentos e as reais intenções que a Zena tem para comigo, para ver o que é que eu posso fazer ou não. Mas para também não dar, depois deu ali o volta um bocadinho à conversa, disse que ele quer tentar ter um futuro com ela, quer tentar que isto que eles têm resulte dentro, mas também fora da casa, mas não deu logo o braço a torcer e ficaram ali meio tremidos. A tremidela continua porque há uma certa noite que a Zena está a conversar com o Pedro, e acho que tinha passado também grande parte da tarde a conversar com o Pedro, e o André andava na sua vida, andava com os outros rapazes, estava a brincar segundo o que a Zena disse e a conversar. A Zena chega a uma certa altura que tem sono e vai dormir, mas não avisa o André. Ora, e segundo palavras da própria, não avisa o André porque sabia que se o fosse avisar que ia dormir, que ele ia deixar o que estava a fazer, ia deixar a sua vida e ia com ela para o quarto, algo que ela não queria porque passam vários momentos dentro da casa juntos, que também é bom cada um ter o seu espaço. Mas o André não gostou e ficou com ciúmes do Pedro. É verdade. Se não havia mais ninguém dentro daquela casa para ele ter ciúmes, o Pedro foi o escolhido. E os dois tiveram uma conversa /discussão no quarto, onde a Zena levanta o tom de voz e diz que não tem que o avisar de nada dentro da casa, e até porque não o fez com maldade. E os dois andam aqui neste chove não molha, não percebi. A Zena deu um beijo ao André. Estava-lhe a dar comidinha à boca no jardim, penso que era no jardim, e deu-lhe um beijo. E o André diz, ok. Portanto, este ok, não sei se foi uma confirmação para ele próprio, está aqui a começar a acontecer alguma coisa, ou de ok, não estava à espera, mas também não vamos dar aso a isto. Eu acho que é mais a primeira opção. Mas ainda mais um casal que temos que falar, de forma muito rápida, que já sei que temos pouco tempo. Piu-piu. Este casal é a Jéssica e o Renato, que decidiram meter tudo em pratos limpos. Ao longo da semana, a Jéssica contou à Sofia a história do seu ex-namorado, por palavras dela, o amor da sua vida, como tudo aconteceu e porque é que não estão juntos. Não estão juntos porque a família não aprova, e nós vimos estas imagens logo na primeira gala, aquela conversa em que o pai da Jéssica dizia que ela não tinha namorado e que depois a Jéssica disse que o pai não aprovava esta relação. Ela contou esta história de uma forma tão pura, tão verdadeira, tão genuína. Ela abriu-se mesmo à Sofia, esquecendo-se completamente de onde estava, que estava numa casa com outros concorrentes e com câmaras a filmar, tanto que se esqueceu disto, que o Renato estava perto, estava na mesa na mesa onde eles comem, e ouviu tudo. E, obviamente, que isto deve ter sido um grande impacto para o Renato. Ele não lhe disse nada, deu-lhe o espaço dela, mas para uma pessoa que se está ouvir a pessoa
a falar do ex-namorado da forma como a Jéssica falou, deve custar assim um pouquinho. E o Renato teve o seu tempo para pensar, para interiorizar todas as situações e circunstâncias e a certa altura, foi ontem, conversou com a Jéssica e decidiu que cada um deve seguir o seu caminho. Portanto, terminaram aquilo que nem sequer chegou a começar e pronto. A Jéssica aceitou, sem fazer muitas questões, sem levantar muito alarido, aceitou tranquilamente a decisão do Renato. E há uma frase da Karina, já depois disto tudo passar, que diz à Jéssica que enquanto vocês os dois não resolverem o vosso passado, isto não vai dar em nada. E Jéssica, lembra-te que não é aqui dentro que vais esquecer o teu ex. E depois o Carlos até disse assim, aqui não é a verdadeira prova, porque tu chegas lá fora, dás-te caras com ele e o que é que acontece? E ela disse, o que acontece é que eu fico paralisada, tremo e derreto-me toda. Portanto, aqui a Karina tem razão e o Carlos também. Não é dentro da casa que a Jéssica vai esquecer o seu ex e o Renato vai conseguir ultrapassar eventuais situações do seu passado. Eles têm que se resolver primeiro, antes de quererem fazer um caminho em comum, se realmente for isso que ambos cairão. E, enquanto isso não acontece, é esperar pelas cenas dos próximos capítulos, mas eu digo-vos que isto, hoje à noite, provavelmente na gala, já se aproxima um bocadinho mais. Não sei, vamos esperar para ver. E os concorrentes andam numa maré de sorte, apesar de estarmos numa semana terrorífica, e venceram a prova semanal. A prova semanal consistia em fazerem uma coreografia de uma música, assim, a puxar para o terror. Não é o Thriller. E uma vez mais eu não sei o nome da música, não é? Não estavas capaz, não vinhas, Tiago, mas pronto, eu não sei o nome da música, mas você sabe, a música andou a tocar a semana toda e ficou na cabeça de toda a gente. A responsável por esta coreografia foi a Andreia e com alguns contratempos e mimices, como diria o Rui, à mistura tudo acabou por correr bem. Eles fizeram a apresentação desta coreografia na quinta-feira e de quinta-feira, desde a hora em que a coreografia foi apresentada até ao princípio do extra, os portugueses estiveram a votar na aplicação oficial do Big Brother para saber se os concorrentes teriam concluído com sucesso a prova semanal ou não. E 87% dos portugueses que votaram disseram que sim, que eles concluíram com sucesso a prova semanal. Portanto, eles ao saberem do resultado começaram a gritar comida, comida, comida. Portanto, aquelas barriguinhas andavam com muita fomeca e já puderam encher a despensa. Agora é ser moderado e gerir esta comida até às próximas compras semanais. Moderado também deve ser o seu voto. Voto no quê? Voto para expulsar um dos 5 nomeados da casa. Acontece esta expulsão em noite, não é? Já não é noite de Halloween, mas em fim de semana de Halloween acontece já hoje à noite e é liberada por Teresa Guilherme, mas é você que decide. E decide como? Ora, como sempre, através da app do Big Brother, que está disponível para Android e iOS no Google Play ou na App Store, ou então através dos números de telefone que vão aparecer agora no seu ecrã. Se quiser expulsar a Andreia, liga 760 20 20 03. 760 20 20 03. Se preferir expulsar a Karina, liga 760 20 20 05. 760 20 20 05. Caso queira expulsar o Rui, liga 760 20 20 16. 760 20 20 16. Para expulsar a Sofia, liga 760 20 20 17. 760 20 20 17. E por fim, para expulsar o Pedro, liga 760 20 20 21. 760 20 20 21. Como sempre, a escolha é sua, o voto está nas suas mãos, por isso faça o seu melhor voto, mas mantendo a responsabilidade e de forma informada. Ora, nós estamos a chegar ao fim. Pois é, o programa de hoje está a chegar ao fim. Portanto, é isto. É isto e já sabe que pode acompanhar o Big Brother em tvi.pt/Big Brother, de segunda a sexta-feira às 6 da tarde, a última hora com Maria Botelho Muniz. De seguida, o diário com Mafalda Castro e à noite o extra de novo com Maria Botelho Muniz. Pode e deve, claro, ficar sempre atento ao nosso site em realityshowstime.pt, que lá está tudo aquilo que deve e tem de saber. E já sabe que se a revolução acontece, então ela acontece no TVI Reality, canal 12 da Nós e canal 99 do Mel. Foi e é sempre um prazer, uma honra, um privilégio estar na sua companhia. Você que está aí desse lado neste fim de semana em que a circulação entre concelhos está proibida, fique em casa
fique em casa, acompanhe o Big Brother e acompanhe-nos a nós aqui no nosso canal do YouTube, como sempre. E até quarta-feira, mas sempre, isto é a vida em direto a acontecer.